tantos relacionamentos não darem certo hoje em dia? Oi, meu nome é Tatá e eu tô aqui com meu marido E, pra falar sobre relacionamento, porque tantos relacionamentos não dão certo hoje em dia. sim, tá complicado hoje. E é injusto eu falar desse assunto sozinha. Eu tenho o meu papel de falar sobre o lado da mulher e ele o lado do homem. Sim, Eu vejo que muitos relacionamentos não dão certo, isso do meu ponto de vista e de experiências minhas que eu vivi, de coisas que eu estudei, é a mulher se colocar no modo guerreira o tempo todo. E isso faz com que ela acaba tomando o papel do homem no relacionamento. Eu mesma era o tipo de mulher que queria resolver tudo, que queria fazer tudo. Eu queria ter alguém para mim, mas eu queria fazer o papel da pessoa para não dar chance da pessoa me machucar. E isso é muito cansativo, vai por mim. imagino. Quando eu comecei a estudar um pouco sobre feminilidade, sobre o papel da mulher, a mulher de Provérbios na Bíblia, e me coloquei numa posição de rainha, gente, é muito mais libertador você não ter que lutar o tempo Sim. todo, você descansar a sua mente. É muito surreal quando você se coloca, a mulher colocando no papel dela e o homem no papel dele. É muito bom. Olha, eu vou dar ênfase no que ela falou, já passando o que eu acho, mais ou menos a minha opinião, tá? Uhum. Primeiramente, um conselho para vocês, mulheres. O homem tá no trabalho, para ele lá é uma guerra, é uma confusão, é muito estresse, é tudo acontecendo de ruim e ele tenta o que resolver. Ou seja, lá ele vai estar resolvendo os BOs ou problemas. Quando ele chegar em casa, ele quer a paz. Quer chegar em casa, ficar tranquilo, descansar. Depois ele quer se preocupar com os problemas que teve na casa. Depois ele vai querer se preocupar com os problemas que a mulher teve, com as crianças e tudo mais. Então, naquele momento que ele chega, ele quer, nossa, acabou finalmente a batalha. Finalmente eu estou livre. Mas aí o que, é que acontece sempre? Ele chega em casa e é bombardeado com informações do tipo: ai, você não faz isso. Ai, você não faz aquilo. Ah, você deixou de fazer tal coisa. Hoje você não tirou o lixo. Ah, você pisou na casa ali que eu limpei. E começa uma bagunça danada. E isso aí, cara, literalmente estraga o dia de qualquer homem. E também tem um lado do homem que também só vive reclamando da mulher e acha que só porque Exatamente. a mulher tá dentro de casa, acha que a mulher não tá fazendo nada, então é cansativo os dois lados. E o que eu quero enfatizar é, não sou contra a mulher trabalhar, não sou contra nada disso. Mas eu vejo muita mulher sustentando homens Sim. e o homem tendo ficando em casa cuidando das crianças. Eu sou prova disso. O que aconteceu comigo, por exemplo, no meu último relacionamento que durou 10 anos, nos últimos 3 anos inverteram-se os papéis. A mulher saía para trabalhar e eu, como o meu trabalho é youtuber, eu literalmente focava e dava um banho na casa, literalmente. Aí a mulher literalmente se sentia um homem. Ela chegava em casa já com aquela manha de, ah, eu estou pondo mais dinheiro em casa, eu saí para trabalhar, aí eu ralei o dia inteiro. Cara, isso virou uma bagunça e Era uma relacionamento foi, ó, bagunça. já era. Não, não se sustenta. Uma coisa é Não essa, se não se sustenta. sustenta. Então, homens, conselho para vocês sobre as mulheres. Não ache que só porque a sua mulher está em casa, quer dizer que ela está à toa. Quer dizer que você está fazendo mais do que ela. Ah, ela não está trazendo dinheiro, mas ela está trazendo equilíbrio. Quando ela faz ali o pilar, que é arrumar a casa, é cuidar das crianças e tudo mais, você usa como um degrau para você subir e você ir lá fazer o seu trabalho. E aí vice-versa, o homem chega em casa e encontra tudo pronto. E isso faz um círculo infinito. Vai sempre funcionando da forma correta. Agora, se o homem chega em casa e a mulher literalmente já começa a cobrança, o cara fica estressado. Aí chega um momento que é muito ruim, que eu já senti isso uma vez na minha vida, eu falo com vocês que é muito ruim, que é o momento onde o homem se sente mais tranquilo no trabalho, que é uma merda, do que em Do que casa, em que casa. era para ser o lugar mais top que ele poderia estar. E isso aí, cara, praticamente mata o relacionamento. E com a mulher, o homem chegar em casa e não dar valor a nada que ela faz só porque isso não gera dinheiro. Ou não ajuda, acha que vai afetar a masculinidade de Nossa, varrer uma casa, de trocar uma fralda, de colocar um menino para a criança para dormir. gente, isso não pode ter. Eu queria enfatizar um ponto que você falou sobre a questão aí do homem sair para trabalhar e a mulher dentro de casa. Eu sei que hoje em dia a realidade é ambos trabalhando ali para poder chegar num patamar. Só que às vezes o homem acha assim que a mulher tem que trabalhar fora, tem que pagar as contas dela e se virar com criança, ou quando não tem criança, se virar com a casa.
Então, eu acho o seguinte, no meu ponto de vista, nós dois chegou a trabalhar junto fora, nós Sim. dois chegava e organizava a casa junto. Então, dividir as tarefas ali meio a meio para não sobrecarregar ninguém. E agora não é diferente. A A gente gente trabalha em casa, divide, né? trabalha em casa, divide as tarefas para ficar igual. Se ele tivesse somente ele trabalhando fora, eu faria tudo em casa, se eu tivesse em casa, que é o correto. E eu queria entrar num ponto do seguinte: o papel da mulher, ela olha o que está dentro de casa. A mulher é o quê? É o coração e o homem é o cabeça. Sim. Enquanto ele está preocupado com conta, em trazer sustento, em prover segurança, tranquilidade para dentro da casa, para a família, a mulher olha. Meu marido não pode ficar sobrecarregado só com o serviço. Eu tenho os filhos para cuidar, ele precisa dar atenção. Então, vou puxar ele um pouquinho aqui para ele passar mais tempo com as crianças, para passar mais tempo com a família. Sim. Se está surgindo alguma coisa ali, algum atrito entre ele e os filhos, ou entre os dois, então a mulher já fica atenada. Então, se a sua mulher está reclamando, não é para te encher o saco, não é querendo ser chato, não é você o problema. O problema mesmo é que você tá em modo na defensiva em vez de você sentar com ela e ver o que está afetando dentro do seu relacionamento. Porque às vezes o homem fica tão focado com o mundo lá fora e Sim. esquece do que está dentro de casa. Isso E é bem verdade. a mulher vem para consertar o que está dentro, enquanto o homem conserta o que está fora. Exatamente. Aqui em casa acontece muito isso. Eu fico o tempo todo preocupado com os números. Para quem não sabe, eu trabalho hoje em dia só com YouTube, com redes sociais, TikTok, Kawaii, tudo. Eu trabalho com isso. Então eu fico sempre preocupado com a questão dos números. Eu estou o tempo todo olhando lá quanto que eu vou ganhar, quanto que eu vou receber, o que eu vou pagar e tudo mais. E isso está aqui corroendo a minha mente. Então, nesse período onde eu estou trabalhando focado, não um período onde eu vou estar preocupado com a casa, preocupado com o que tem para fazer e tudo mais, enquanto a mulher, quando ela tiver naquele tempo livre, ela vai lá, resolve toda aquela questão Já que deixa não tudo está, pronto. não está nos planos, não está mais nas condições de eu estar resolvendo. A mesma coisa acontece quando ela está fazendo alguma coisa, ela quer relaxar, eu vou lá e faço a janta, eu vou lá e lavar eu vou lá e lavar a louça, eu vou lá e dar uma faxina em alguma coisa que precisa para adiantar para ela. Então, não é vergonha nenhuma, homens, para vocês simplesmente tirar as mãos dos bolsos e começar a ajudar a sua esposa dentro de casa, porque ela também fica sobrecarregada. Por mais que o trabalho braçal seja mais cansativo, seja pesado, a gente aguenta. A gente aguenta chegar em casa e ajudar sim. Só não ajuda porque a gente foi acostumado e mal ensinado pelos nossos pais, avós e tudo mais. E eu queria enfatizar um ponto aqui, que é o seguinte: se você casou por algum motivo, e às vezes a mulher tá ali doente, vou dar um exemplo do caso que aconteceu com a gente. Eu estava com a minha B12, a minha vitamina B12, baixíssima, baixíssima. Sim. Comecei a ter colapso mental, comecei a ter início de depressão, comecei a ter um monte de ficar irritada e passar por um monte de coisa. E a gente começou a brigar muito por conta disso, sem saber o que era. Até que um momento eu comecei a ter sensações de desmaio, eu não estava aguentando fazer mais nada. Eu saía na rua, eu tive que cancelar, a gente estava vendendo geladinho, então acabava que eu tive que cancelar isso, porque eu não estava aguentando, eu ficava cansado o tempo todo. Aí muitos homens nesse caso, homem não, caras que se dizem Sim. homens, viram e ainda acha que é coisa da mulher, que ela tá mentindo para não fazer as tarefas e não atenta a isso. Gente, vocês não vão morrer se vocês verem as suas mulheres ali não aguentando ir lá e fazer por ela. Sim. Vai ficar sobrecarregado no período, mas pensando em todas as vezes que ela não ficou sobrecarregada para aliviar o seu lado. Exatamente. É isso que a gente queria passar para vocês hoje. Então é isso, gente. Isso foi um dos pontos que a gente queria falar. A gente vai trazer mais vídeos sobre Com isso certeza. depois, porque para não aprofundar muito agora, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Se vocês tiverem ideias também de vídeos, querem saber, também deixe nos comentários para a gente poder ajudar vocês e também passar a nossa visão e a nossa opinião do que acontece. Precisar de um conselho. É. Então é isso, gente. Não esqueça de deixar o like. Se inscrever, clica no hype, gente. Tem um botãozinho chamado hype. Se vocês estiverem disponível para clicar, clica que isso ajuda demais. E esse canal, ele era um canal de games que estava abandonado, então ele está começando agora. Se você puder assistir o vídeo mais de uma vez, assistir o máximo que puder, isso já ajuda demais o YouTube a entregar esse conteúdo de qualidade para muita gente que precisa ser ajudada. E o intuito desse canal é trazer conteúdos assim para ajudar mais pessoas.